Amém, em nome de Jesus. E quantos aqui creem que vão entrar na Nova Jerusalém? Levante as mãos ao Senhor, glorifique o nome dEle, glorifique o nome de Deus. Se você crê que você vai estar lá nesse dia, no dia em que a noiva vai se encontrar com o noivo, e nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor, demonstre a sua alegria, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem é verdadeiramente crente espera ansiosamente por esse dia, de nós todos nos encontrarmos na Nova Jerusalém. Amém? Se a Jerusalém atual já é maravilhosa, a gente fica sonhando em voltar lá. Imagina o que será a Nova Jerusalém. Será algo maravilhoso. Amém? Você pode se assentar. E é com muito amor, com muito tremor, que eu venho compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Pastor e pastora me deu essa oportunidade, essa incumbência. E como o Boca disse aqui, Boca, você é uma bênção, o seu testemunho é exemplo para essa geração. Você é bênção. E como ele disse, aqui é algo muito sério. Você está na casa de Deus, e tudo que você ouve aqui é muito sério. São palavras, são sermões de muito valor, e você tem que guardar isso na sua vida, você tem que praticar isso na sua vida. Gostaria de compartilhar um texto com vocês, está lá no livro de Mateus, capítulo 24. E esse texto fala exatamente disso. Eu não combinei nada com o Isaac, de tocar essa música, mas fala do dia da volta do Senhor. Se você tem uma Bíblia NVI, o tópico aí do capítulo 24, fala exatamente isso, o sinal do fim dos tempos. Eu vou começar a ler com vocês lá a partir do versículo 24, a partir do versículo 36 do capítulo 24. Acompanhe comigo aí. Mateus 24, a partir do versículo 36, que diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Repete comigo. E eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Repete comigo. E assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Versículo 42. Portanto, vigiem, repete comigo, vigiem. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse em que hora o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo realmente falou muito comigo. E eu estava tendo um pouquinho mais de paz em casa, porque a Mari está no encontro, né? Marília é uma bênção, minha esposa maravilhosa que Deus me deu, mas ela não consegue ficar em casa comigo sem falar comigo por uns 10 minutos. É verdade, é verdade. Aí sabe quando eu tenho paz? Quando eu falo assim, vou orar. Aí enquanto eu não sair do quarto, ela não entra. Mas a gente não pode mentir, né? A gente está lá, tem que estar orando. Aí às vezes quando eu estou demorando muito, meditando lá baixo na porta, assim, você já terminou de orar? Você terminei, mas eu estou meditando. Ela entra, você quer saber o negócio? Mas é assim, é uma bênção. Então hoje eu tive, desde ontem à noite,
eu tenho, é ruim você ficar só depois que você casa, que você desacostuma, mas é uma bênção poder meditar, poder estar só você e Deus por muito tempo. E eu tive esse tempo com Deus. Deus ministrou ao meu coração enquanto estava preparando essa palavra. E esse texto, essa passagem, ela diz como vai ser a volta de Jesus. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados para quando esse dia chegar. Você está preparado para quando esse dia chegar? Quando chegar o dia do Senhor, será que você está preparado? Você está esperando? Na época de Noé, as pessoas ignoraram o chamado do Senhor. Muitas pessoas estavam vendo a arca sendo construída e ignoravam o fato. Ele falava, mas um maluco lá, olha lá, olha que cara doido, construindo uma arca enorme. E ignoravam, eles continuavam levando a vida que eles sempre levaram, fazendo aquilo que eles sempre fizeram. Mas até o dia que a Bíblia falou para a gente, até o dia em que Noé entrou na arca, o dilúvio veio e todos foram levados. Aí não tinha mais oportunidades. Aí tudo o que aquelas pessoas valorizavam já se perderam. Elas não tinham mais. Então elas viraram as costas para o chamado de Deus, viraram as costas para o acontecimento que era inevitável, porque veio da palavra do próprio Deus que o dilúvio iria chegar, e eles ignoraram o fato. Então não havia mais volta. Sendo assim, você deve entender uma coisa, repita comigo, eu devo entender uma coisa. E que coisa é essa? Olha lá, o versículo 43 desse mesmo capítulo 24 que nós lemos. Versículo 43 diz assim, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então você deve vigiar e guardar o que o texto bíblico fala, logo depois que fala do dilúvio, da vinda do Senhor, que você deve guardar o que? A sua casa, fala minha casa. Então você deve guardar a sua casa para que tudo esteja em ordem quando o Senhor chegar. A sua casa, aqui eu quero falar, a sua casa é o seu corpo. E o seu corpo, o que o seu corpo é, bonitinho? Templo do Espírito Santo, exatamente. Então guarde a tua casa, porque a tua casa não é qualquer coisa. A tua casa é templo do Espírito Santo. Por que você acha que esse texto está aqui por nada, por coincidência? Logo depois que fala da volta de Jesus, do dia do dilúvio. E depois vem um texto que fala que você deve guardar a sua casa. Nós não cantamos aqui várias vezes, entra na minha casa, entra na minha vida. É uma analogia que nós fazemos. Quando o Espírito Santo entra na tua casa, é a mesma coisa que ele estiver entrando na sua vida. E assim tem que ser mesmo. Vamos confirmar isso? Abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Olha comigo lá o versículo 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então vocês não sabem que a sua casa é templo do Espírito Santo e Deus habita em vocês? E o que você tem feito com o templo do Espírito Santo? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunte para ela, o que você tem feito com o templo do Espírito Santo? O que você tem feito? O que você tem feito? Eu fiz uma pequena viagem alguns dias atrás e eu visitei alguns lugares. E a gente ouve falar aqui que a Europa, o cristianismo está em decadência na Europa. E eu visitei várias igrejas, em vários países, em várias cidades. Quem pensa, né? Mas eu posso mesmo, que é Deus que me abençoou. E você vê que, sabe o que são as igrejas lá? Você fala assim, são templos bonitos. São países teoricamente protestantes. Então são igrejas que eram para ter cultos evangélicos. As igrejas lá são centros culturais,
onde há apenas apresentações de orquestras, apresentações de palestras, museus. Tem tudo dentro da igreja, menos palavra de Deus. Então, os templos maravilhosos, lindos, suntuosos, com ouros, lindos, tudo banhado a ouro, maravilhoso, lindo, só que só falta o principal lá, que é a presença de Deus. Por quê? Porque não tem culto lá dentro, não tem palavra, não tem sermão. Aquilo está lá apenas para visitação, apenas para as pessoas admirarem aquilo lá. Então, o seu corpo também é templo do Espírito Santo, amém? Deus também habita em você. E o que você tem feito? O que você tem levado o templo do Espírito Santo a fazer? O que você tem colocado dentro do templo do Espírito Santo? E eu gostaria de falar aqui pelo menos 3 coisas que você deve fazer para quando o dia do Senhor chegar. Pelo menos 3 coisas. O André não está aí, né? Que você deve fazer. A primeira coisa, repita comigo, eu preciso estar atento. Olha lá, de novo no texto de Mateus 24, o versículo 39. Olha o que diz aí acerca das pessoas que foram mortas e levadas pelo dilúvio. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E eles nada perceberam. Meu Deus do céu, as pessoas continuavam a levar as suas vidas sem perceber nada. Eles não perceberam os sinais naquela época de que o dilúvio iria chegar. Na verdade, eles ignoraram os sinais. E você? Você tem estado atento aos sinais? O apóstolo tem falado aqui que os céus, ele é o outdoor de Deus. E há vários sinais que nós temos notados. Olha comigo aí mesmo no capítulo 24, eu vou ler alguns versículos. Olha lá, eu vou ler com vocês o versículo 3, a parte B dele. É os discípulos perguntando para Jesus, quando Jesus falando acerca da vinda do Filho do Homem, os discípulos perguntando para Jesus, diz assim: diz-nos quando essas coisas acontecerão, qual será o sinal da vinda e do fim dos tempos? Olha o versículo 6, vocês ouvirão a falar de guerras e rumores de guerras. Você tem ouvido falar de guerra ou não? Não, né? Imagina, a gente está num mundo completamente de paz. Né? Só um dado, o presidente Obama, que lá governou nos Estados Unidos durante 8 anos, foi o único presidente dos Estados Unidos que passou todo o seu mandato em guerra. Em guerra! Os Estados Unidos nunca deixou de estar em guerra em todo o mandato do Obama. E ele que é gente boa, bonzinho. Não estou falando mal dele, nem bem também, mas os Estados Unidos esteve em guerra os 8 anos em que ele esteve no comando da Casa Branca. Então você tem notado ou não algum sinal aí de guerra? Olha lá, versículo 7, continuando: nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Você tem percebido isso também ou não? Quantos terremotos, lugares onde há fomes? Olha lá o versículo 9. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações. Será que tem cristão morrendo no mundo hoje? Será que tem? Será que tem algum grupo aí que tem perseguido cristão? Matado? Ou você não percebeu isso também? Ou você não viu nada disso na mídia também? Só porque está longe de você, você ignora. Olha o versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E não tem sido assim. As pessoas hoje são frias. Elas não se importam, elas se importam somente com elas mesmas. Então, quais são os sinais? Lá, os apóstolos perguntaram para Jesus. Quais são os sinais? Fala para a gente estar atento.
E Jesus deu para eles. Quais eram os sinais? E será que você tem estado atento? Será que você tem percebido isso? Abra os seus olhos. O mundo e tudo que há nele caminham para o seu fim. Os sinais são claros. E se você ama o mundo e ama o que está nele, você vai ficar. Você vai ter o mesmo fim que isso. O seu fim vai ser isso. Então, se você quer ser diferente, se você quer estar dentro da arca quando o dilúvio chegar, você tem que estar atento. Você acha que se alguém tivesse realmente acreditado, tivesse percebido que ia haver um dilúvio e tudo na terra seria tomado pela água, você acha que essa pessoa não ia entrar na arca? Não ia conversar, falar, Noé, por favor, deixa eu entrar, deixa eu e minha casa entrar. Mas não, ignoraram. Então abra os seus olhos. E como que você faz isso hoje? Como é que eu posso me voltar para Deus? Como é que eu posso, mesmo percebendo isso, o que eu faço? Percebendo isso, como é que eu faço para estar atento, para estar com Cristo no dia que Ele voltar? Abandone o pecado, abandone as coisas do mundo, volte para Cristo. Talvez você chegou aqui hoje completamente desanimado, triste. Talvez você veio aqui por vir para cumprir tabela, porque não há nada melhor para você fazer no sábado à noite, você está aqui, é por isso, será? Espero que não. Espero que você esteja aqui porque você entendeu o seu chamado. E é isso que Cristo quer. Você está aqui porque você tem um chamado. O chamado de Cristo para você é para você viver na santidade. Não ignorem isso. Porque todos aqueles que ignoraram o dilúvio foram levados por ele. E se você ignora os sinais do fim dos tempos, você vai ficar. Você não vai conseguir. Amém? Outra coisa que você deve fazer é vigiar. Repita comigo, vigiar. Olha lá o versículo 42 de novo, que fala, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o seu Senhor virá. Essa questão de vigiar é a questão de você não perder o foco. Eu falo isso porque há muitas pessoas que estão na igreja, mas não vigiam. Há muitas pessoas que falam, beleza, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu quero a salvação no Senhor Jesus Cristo, mas não vigiam. Elas estão prestando atenção no que está acontecendo no mundo. Você sabia que uma pessoa, um vigia, um sentinela, ele não pode dormir, ele não pode vacilar, ele não pode abandonar o posto. Então a questão de você vigiar é de você não se deixar ser levado pelas coisas do mundo. É de você não deixar qualquer coisa entrar no templo do Espírito Santo. Você precisa estar vigia, você precisa estar alerta. E hoje, com esse acesso fácil, esse acesso facilitado que nós temos a todas as informações que nós desejamos, isso é um risco, é um perigo. Hoje você acessa qualquer conteúdo do seu celular. Na palma da sua mão você consegue ver a imagem que você desejar. Você consegue falar com a pessoa, se a pessoa te responder qualquer hora do dia. Então a gente precisa vigiar, porque senão isso acaba tomando o lugar de Deus na sua vida. Isso acaba tomando aquilo que é mais precioso. E se você não vigiar, uma das coisas que o inimigo mais faz é tentar convencer que as coisas do mundo são muito melhores que as coisas de Deus. Então, se você não estiver atento, se você não estar vigiando, daqui a pouco você começa a reclamar. Fala, poxa, eu estou lá na igreja, mas é mó chato. Ver aquele japonês falando, gritando comigo, mó chato. Te amo. Mas, ora, o povo que era escravo no Egito, o povo era escravo, sofria, tomava chicotada no lombo, fazia tijolo, carregava tijolo. O povo lá comia o resto das coisas. Quando o povo foi liberto, o povo livre,
Estava caminhando no deserto, o povo começou a reclamar, porque no deserto não tinha melão, não tinha pepino. Mas quando eles eram escravos, quando eles eram acorrentados, condenados, eles tinham pepino e tinham melão. E olha, depois que eu fui no Egito, isso faz tempo já, eu vi que realmente eles tinham razão em relação ao melão. Porque das coisas que eu comi no Egito, uma das melhores coisas lá é o melão. Não quer lembra, porque o restante também você não é muito bom. Você não perde nada não indo para lá na comida. Mas o melão é bom. O melão é bom, ele é menorzinho assim, muito açucarado, muito bom. Eu não sei também se eu estava com fome porque eu não estava comendo direito as outras coisas. Estava com alguns problemas no Egito que eu tive que enfrentar. Mas o melão realmente é muito bom. Mas, meu Deus do céu, o que é comparado a você, a sua liberdade? Você está livre, a sua família está livre, os seus filhos estão livres. E o povo reclamando porque não tinha melão e pepino para comer. Misericórdia. E assim é com você. E assim é com o povo de Deus. O povo está aqui na igreja, firme, recebendo palavra. Está aqui, ouvindo louvor, louvando a Deus. E eu não sei se você senta aí reclamando do louvor, você olha, fala lá, pô, Jean, com aquela calça apertada, tocando aquela guitarra, que coisa. Gente, você não sabe o trabalho que dá você fazer parte do louvor da igreja, fazer o louvor funcionar. Tudo isso é trabalhoso. Isso te ajuda a servir a Deus, te ajuda a adorar e levar a adoração. E o bonitão senta aí, bate palma fora do tempo ainda e reclama da música. Aí tá batendo aí, para de bater palma, bate na perna assim, e acaba reclamando do louvor. Fala, mas tá mal. É, bonitão, vem aqui tocar. Vem aqui ensaiar 1, 2 vezes por semana. Vem aqui chegar cedo, toda a rede, passar o som. Vem aqui ir embora depois que todo mundo carregando os instrumentos. Mas o bonitão reclama. Fala, tá feio, deu uma errada lá, você viu, parou a música lá. Vem aqui tocar. Vem aqui fazer isso todo final de semana. Então as pessoas, é do ser humano reclamar. Então por isso que você tem que vigiar. Senão você começa a achar que a sua vida desgraçada era muito melhor. Senão você começa a achar que as coisas do mundo são muito melhores. E quando eu estava escrevendo isso, quando eu estava lendo sobre isso, eu lembrei de na verdade eu nunca me esqueci de uma conversa que eu tive com a pastora em 2008, no Gordão da Brasil. Em 2008 eu estava no 2º ano de faculdade. E quando eu estava fazendo faculdade era um tempo, foi difícil para mim. Foi difícil porque eu estudava de manhã, eu entrava bem cedo na faculdade, ia até 11h40 da manhã, entrava ao meio-dia no trabalho, numa loja que eu vendia sapato, trabalhava até às 8 da noite, aí o pastor tinha reunião toda semana naquela época, que era terça-feira, que toda quarta ou quinta-feira a gente tinha ensaio, eu tinha célula em casa toda vez à noite, lembra, Boca? O Boca ia lá na casa do meu pai, não tinha célula, então era uma vida muito corrida. Eu quase não tinha nenhum dia da semana à noite em que eu pudesse estar livre, em que eu pudesse fazer as minhas coisas, era muito corrido. E também se eu estivesse livre, não ia fazer muita coisa que não tinha dinheiro, então, na verdade, ia ser só para descansar. Aí eu conversando com a pastora, eu falei, pastora, eu estou muito triste, estou meio desanimado, essas coisas. Ela falou, e a pastora, com toda a atenção que ela sempre dá aos discípulos, falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, não sei, pastor, parece que eu estou perdendo a minha juventude. E eu estava lá com uns 22 para 23 anos, falei para ela, eu só trabalho, vou para a igreja, estudo, eu estou perdendo a minha vida aqui. Eu não faço mais nada, eu não tenho diversão na minha vida. Eu não sei o que é sair, eu não sei o que é me divertir mais. Está difícil, não sei se eu vou aguentar. E a pastora, com todo amor, com todo carinho, ela falou assim, você não está perdendo coisa nenhuma. Você não está perdendo os seus dias. E ela falou isso hoje. Você está investindo os seus dias na casa do Senhor. Você está investindo a sua juventude na casa de Deus. Você entregou a sua juventude a Deus. E ela olhou bem fixo para o meu rosto e falou, e você há de colher esses frutos um dia. E aqui, ela não falou só de salvação.
Ela falou, e há de colher, você há de colher um fruto esse dia. E quando você está mal, você fala, amém, né? Daquele jeito meio... Mas obedeci, não virei as costas, não saí, continuei estudando, trabalhando, tocando, fazendo tudo o que eu estava fazendo naquela época. E quando você faz as coisas de Deus, Deus faz as coisas por você, ainda que demore um pouco. Porque quando você está no deserto, quando você lá está caminhando, você acha que está difícil, parece que um dia é um ano. E um ano se torna uma eternidade na sua vida. E hoje eu vejo que aquele tempo que eu não tinha tempo para nada, serviu de aprendizado e para chegar onde eu estou hoje. Na onde? Eu não sou nada, nem ninguém. Mas Deus acaba mimando a gente e acaba entregando para a gente aquilo que a gente deseja. Meus queridos, a pastora pregou aqui semana passada falando que realmente a gente não é nada, mas mesmo assim, Deus nos ama, Deus quer transformar. E eu sou daqueles lá de falar bicicleta, mas é errado. Eu lembro a primeira vez que eu fui na praia com os pastores, a gente foi numa casa muito chique, lembra? O Fabrício que arrumou aquela casa ainda, num condomínio fechado. E eu, beleza, na casa, que isso, né? Já querendo me instalar lá, vou fazer um campeão nessa casa aqui. Aí cheguei, a gente foi na praia, no primeiro dia eu voltei, taquei minha toalha lá na varanda, estiquei minha cueca lá. Aí o pastor falou, meu filho, você não está no Guararapes, não sei, mas tira isso aí da varanda, pelo amor de Deus. Né? Sua roupa suja, tira de lá da varanda, toalha. Acho que passou até um guarda do condomínio e falou, ô farofa, tira aquilo lá de lá. E realmente era assim. E eu pensando, qual que é o problema deixar a toalha para secar na varanda? Né? E daí? Pô, é feio, né? Não bastava eu que era feio ficar lá andando no condomínio de sunga e ficar enfeiando a casa bonita lá. Mas, mesmo eu sendo assim, Deus acaba nos mimando. E o que eu tenho vivido, e gente, com muita humildade mesmo, eu não sou nada, nem ninguém, mas Deus nos mima. E nos dá e nos entrega coisas que eu nunca imaginaria que fosse viver aqui, nesse tempo, hoje. Então você tem que vigiar. E se eu naquela época abrisse mão, falasse, não, eu quero viver minha vida, e voltasse para o Egito por causa do pepino, por causa do melão, hoje eu não estaria vivendo nada disso. Hoje talvez a minha vida fosse igual dos meus amigos dessa época, que eu não vou dar nome aqui, principalmente que está sendo filmado, mas continuam comendo melão e pepino, e acham que está maravilhoso, sendo cativos, voltando para o Egito, para comer melão e pepino, para ser escravo novamente, e está lá, sem formação, com trabalho medíocre. Se você tem mais de 30 anos morando com seus pais, não tem problema, mas com mais de 30 anos morando com os pais, sem perspectiva nenhuma de vida. Então, o fato de você vigiar é de você não se deixar levar por essas coisas do mundo, e o mundo tenta diariamente te desviar do foco. Esse é o trabalho do mundo. O trabalho do inimigo das nossas almas é esse, é trabalhar diariamente para que você seja desviado do seu foco. Esse é o trabalho. Falando que você está falando, quantos aqui já ouviram que você está na igreja perdendo a juventude? Pode levantar a mão, tenha vergonha não. Olha aí, olha aí. E hoje eu queria encontrar umas pessoas que falaram isso para mim antigamente, mas você não encontra, né? É engraçado, ninguém vem falar. Mas você tem que vigiar. Você tem que estar atento. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer te fazer cair. E depois, trabalhando, depois daquela conversa que eu tive com a pastora, as coisas foram acontecendo. E essa talvez seja a sua situação hoje. Talvez você está aqui,
dizendo que o que você está vivendo é insuportável. Talvez você está aí pensando, falando assim, mas você não sabe o problema que eu tenho. Você não sabe a dor que eu tenho. Você não sabe o que eu tenho passado, mas Deus sabe da tua dor. Deus sabe muito bem. Então resista, vigie. Não abandone a tua liberdade em Cristo para voltar a comer melão e pepino no Egito. E nem se misture também com as coisas do mundo, achando que são melhores. Resista, vigie. Vigie. E eu lembro que quando eu estava nessa caminhada, várias oportunidades de fazer coisa errada, várias oportunidades de amigos a fazer coisa errada. Eu lembro que quando eu estava nessa pegada, nesse trabalho, sem ter dinheiro, porque todo o meu salário ia para a faculdade e eu ainda ficava devendo para a faculdade. Então eu não tinha dinheiro realmente para fazer mais nada. E eu lembro que eu fiquei quase 2 anos sem viajar, sem poder desfrutar, né, de férias, assim, porque quando eu tinha férias da faculdade eu estava trabalhando. Vendia dias de férias da empresa para ter dinheiro. Então era um tempo difícil. Mas, e vários amigos surgindo, várias propostas surgindo. E talvez você tenha que ficar atento, porque é no seu momento de maior fraqueza. É no seu momento de maior, quando você está mais frágil, que o inimigo aparece com um banquete na sua frente, na sua fragilidade, na sua fome. O inimigo vem com um banquete. Deus falou, estou aqui, eu supro você. Olha aqui o que eu tenho para você. Eu lembro que quando eu estava lá, malzinho, né, orando lá pela Marília, que parecia ser tão distante, eu ter alguma coisa com ela. Fiquei 16 anos, não, brincadeira. Fiquei um bom tempo orando por ela. E o inimigo traz de bandeja para você, facinho. Olha aqui uma menina, gatinha. Olha aqui essa daqui. Olha aqui, você pega no colo essa daqui. O inimigo traz... Só os antigos entenderão. Eu não vou falar disso de novo. Não, vou falar não. O inimigo traz de bandeja. Olha aqui, olha a carona para você ir para a balada. Olha aqui, a entrada free para a balada. Está tudo aqui na mão, você não quer? Olha, estou suprindo. Eu estou suprindo a sua necessidade. E é isso que o mundo demonstra. Quando Jesus estava lá jejuando no deserto, passando por um momento de fragilidade, quando ele estava frágil, quem que apareceu para ele oferecendo? Estou aqui, como sendo uma pessoa boa. Falou, transforma essas pedras em pão. Você não está com fome? Você está aqui nesse deserto, sofrendo nesse sol, eu posso te fazer rei de todo esse mundo. Não é isso? E Satanás adora, ama fazer isso com os servos de Deus. Ama fazer isso. Ama. Você está precisando de um emprego? Você está passando necessidade? Olha aqui o emprego. Só que você vai trabalhar sábado e domingo à noite, você não vai poder ir na igreja. Mas é o emprego, é a provisão que você precisa. Você está carente. Você está com 25 anos solteiro. Olha aqui, a bênção. Uma pessoa mundana na sua vida. Olha que bênção. Mas ele é tão maravilhoso, ele só não é crente, mas ele é quase crente. Olha que bênção. Vai lá ver o que o quase crente faz com você. Ou o que a quase crente faz com você. Então assim aparece o inimigo, quando você está frágil. Foi assim com Jesus e não vai ser diferente com você. Foi assim comigo. Então você precisa estar atento, você precisa vigiar. E isso é em todas as fases da nossa vida. Em todas as fases. Está precisando de dinheiro. Olha aqui a oportunidade de fazer algo errado para você ganhar um dinheiro a mais. Então você precisa vigiar muito, porque abrir uma brecha é deixar com que o inimigo, o próprio texto fale, que o ladrão venha e arrombe a sua vida. Você dá uma pequena brecha, você se relaciona uma vez com alguém do mundo, o inimigo vem e arromba a sua vida. Arromba e entra na sua casa e se instala e faz uma bagunça. Então estejam atentos, vigiem.
E a última coisa que eu quero falar, o que você deve fazer é não destruir o templo. Repete comigo, não destruir o templo. Volta lá no texto de 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 17. Olha o que está escrito lá. Se alguém destruir o santuário ou templo de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês, é sagrado. Repita comigo. Pois o santuário de Deus, que sou eu, é sagrado. Você é sagrado, cabeção. O seu corpo não é seu, meu corpo, minhas regras. Não é bem por aí. Não é assim. Não é assim. Deus não quer que seja assim. As pessoas têm destruído o templo do Espírito Santo, tratando de qualquer forma o seu corpo, tratando de qualquer forma a sua alma, que é a sua mente, se deixando levar pelas coisas do mundo. E de que forma as pessoas destroem o templo do Espírito Santo? E de que forma você destrói o templo do Espírito Santo? Vira uma página aí, vá lá em 1 Coríntios 6. Olha aí comigo, a partir do versículo 9, a parte B, que diz assim, ó. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Então, e o texto continua falando, depois ainda fala de imoralidade. Então, de que forma as pessoas têm destruído o templo de Deus? De que forma você destrói o templo de Deus? Praticando alguma coisa dessas. Fazendo algo assim. E será que você tem destruído o templo do Espírito Santo? O que você tem assistido? O que você tem ouvido? Será que você tem bebido? Bebida alcoólica? Será que você tem fumado? Será que você tem se entregue aos desejos da carne, fornicando, se defraudando outras pessoas, se colocando em julgo desigual, se envolvendo com pessoas que não são crentes? Será que você tem feito isso? Será que você tem tratado com tanto desprezo o templo do Espírito Santo, que é a sua vida? Você precisa cuidar, você não pode destruir o templo do Espírito Santo. Você precisa se cuidar, se guardar. Porque há pessoas que destroem tanto o templo do Espírito Santo, que é impossível Deus habitar neles, se eles não se voltarem. Há pessoas que estão na igreja e destroem o templo do Espírito Santo, e quando o Senhor chegar, não vai conseguir habitar em você. E o que fala lá em 1 Coríntios 3, é que se você destruir o templo do Espírito Santo, se você destruir o santuário de Deus, Ele o destruirá. Não sou eu que estou falando isso, não é o pastor Noboyuki que fala isso, é a palavra de Deus. Então estejam atentos, e essa palavra vem muito a calhar aos jovens, porque jovem tem isso, jovem tem essas crises, e eu falo porque eu tive. Eu falo porque tive vários amigos que tiveram também esse tipo de crise. Mas você precisa tomar cuidado. Você não pode se deixar levar pelos seus desejos. Ai, mas eu senti no coração que é para eu ficar com esse menino tão bonito. Olha o abdômen dele que sarado. Na igreja não tem ninguém assim. Ai, eu sentiu mesmo. Sentiu no coração em outros lugares, principalmente os meninos. Olha, ela é tão maravilhosa, eu senti no coração. Ai, é de Deus, ela é tão maravilhosa. É, animal, vai lá se defraudar outra pessoa,
cair em imoralidade, fazer aquilo que desagrada a Deus, destruir o templo do Espírito Santo. Então, para nós que somos jovens, eu ainda sou jovem, no auge dos meus 31 anos, o tempo passa para todo mundo. Eu era apenas um menino quando eu cheguei aqui, hoje eu sou um homem de 31 anos. Mas o inimigo tenta você, jovem, demonstrando que as coisas do mundo são maravilhosas. E você pode estar aí falando, mas agora eu tenho 18 anos. Eu já tenho 22 anos. E estou aqui preso, sem fazer nada, sem desfrutar da minha vida. Vai desfrutar a sua vida, vai destruir o templo do Espírito Santo. Para você ver o que acontece. Não vá. Estou sendo irônico. Você percebeu que eu estou sendo irônico? Por favor, não vai sair daqui e falar, o Leandro falou que é para eu botar para quebrar. É hoje. Vou tomar todas. Tome muito cuidado. Principalmente com as pessoas com quem você se relaciona. Com as suas amizades. Cuidado. Porque nós somos muito influenciados pelas nossas amizades. Será que as suas amizades têm te aproximado de Deus ou têm te distanciado de Deus? E quando a gente é jovem, quando a gente é mais novinho, a gente ouve muito os nossos amigos. A gente faz o que eles fazem, a gente veste o que eles vestem, a gente se torna como eles. Por isso que eu sou meio tranquilo assim, igual meu brother Abdala. Olê. Não, mas você tem que escolher o seu amigo. Você tem que escolher, as pessoas têm que te aproximar de Deus. Porque eu sei como que é jovem, eu sei, e não estou falando só jovem adolescente, mas jovem depois dos 20, perto dos 30, que na sua crise, quando você está mal, você não chega no seu líder procurando ele. Fala, estou meio mal, estou meio desanimado, essa história de célula aí, chamo todo mundo, ninguém vai em casa. O pastor Nubuque me cobrando, não aguento mais isso, olha que coisa. Você não chega nele e fala, pastor, sabe em quem que você vai? No brother, no amigo, no parça. Não é? Você vai no seu amiguinho lá, buscar apoio. Isso é errado? Não, mas em quem você tem buscado apoio? Em quem você tem se apoiado no momento difícil? Que tipo de amizade? São os amigos que te aproximam de Deus? Ou são os amigos que te afastam de Deus? Que facilitam o caminho para o pecado? Jonadab. Nunca esqueça aquela palavra, pastora. São amigos que te aproximam do pecado, que te facilitam as coisas para o pecado. Você tá triste? Dá um tempo então com essa história de igreja. Você está mal? Dá um tempo, para então. Eu também estou mal. E aí se unem e formam uma gangue. E a gangue começa a disseminar. Não vai mais na rede não, que aquele japonês pega pesado. Vamos parar com isso. E se unem e vão fazer coisa errada. E eu citei o Abdala porque quando eu era jovem, eu me abria muito com ele. Ele tem vergonha, mas te amo, Rafa. Olha lá, menino bonito. A Érica acha, pelo menos, né, Érica? Eu e a Érica e a mãe do Rafa são as únicas pessoas que acham o Rafa bonito. As outras pessoas só gostam, mas eu te acho bonito. E diversas vezes eu cheguei nele e falei, Rafa, tô mal, cara. Tô mal porque isso e aquilo. Ele me ouvia. E toda a orientação, todas as palavras que vinham dele para mim, me direcionavam a Deus. Me direcionavam a estar na igreja. Ele falou assim, você pode estar muito mal agora, Lê. Isso aí realmente é difícil, eu entendo. Mas talvez se não fosse Deus na sua vida, você ia estar muito pior, hein? Talvez se você não estivesse na igreja hoje, onde você está? O que você está fazendo agora? O que você está fazendo? E aí, às vezes quando o seu amigo vê que você está, ou os amigos do mundo, quando você está mal, quando você está com um problema, o que eles fazem? Te afastam. Falam, o cara lá está meio mal, não vou me aproximar não.
Quando o Rafa via que eu estava mal, sabe o que ele fazia? Ele se aproximava de mim, chamava para sair, né? Foi por causa dele também que meu pai pensou que eu tinha virado homossexual, que ele ficava ligando em casa, ia me buscar, né? Mas por quê? Porque ele se aproximava de mim. Eu falo, claro que não, pai, com a Abdala ainda. Brincadeira, isso é bonito. Mas o que seus amigos têm feito com você? Para onde você tem se deixado levar? Ó, o cara era tão brother, tão amigo, que nessa época da faculdade, da loja de sapato, que eu era Durango Kid, muito, muito duro mesmo de grana, às vezes quando a gente ia fazer alguma programação da igreja, e ele passava lá para me buscar, o cara levava salgado para eu comer, pastor, porque ele sabia que eu estava com fome, sem eu pedir. Eu não pedia para ele. Ele levava salgado. E não me cobrava depois, não. Levava um rango para mim. Ó, trouxe aí, no jeitão dele. Ó, trouxe aí para você aí o bagulho aí. Aí eu acho que quando não tinha salgado, ele levava trufa. Ó, minha mãe mandou trazer trufa. Aí, será que mandou mesmo? Eu sabia que eu estava com fome. Mas em quem você tem se apoiado? Jovem. Adulto. Em quem você tem buscado apoio? Será que essas pessoas te aproximam de Deus? E se você parar para pensar aí, eu por muito tempo tive amigos, contatos assim, graças a Deus hoje não tenho mais, mas que se você quiser fazer alguma coisa errada, você sabe para quem ligar. Que se você quiser fazer algo errado, você sabe aonde ir, a quem contactar. Não sabe? Você não tem um amigo assim? Claro que tem, todo mundo tem. Todo mundo tem um contato assim, um parça que te leva a fazer as coisas erradas. Então cuidado, cuidado. Porque se você destruir o templo do Espírito Santo, se você acabar com a morada do Espírito Santo, e ele não habitar em você, e quando o dia do Senhor chegar, que vem como um ladrão, você vai estar totalmente despreparado. Então você tem que estar atento. Você tem que estar atento. Eu gostaria agora que vocês fossem ficando de pé. Feche seus olhos agora. E não se deixe distrair com nada ao seu redor agora. Agora é você e Deus. Você está aqui porque você veio buscar a Deus. Você não está aqui para ver filme, você não está aqui para se divertir, você não está aqui simplesmente para passar seu tempo. Você veio aqui porque você sabia que aqui ia ter uma palavra de Deus para a sua vida. Você sabia que você estava aqui, você sabia que vinha aqui para ouvir algo de Deus para você. Então, com seus olhos fechados, traga aí a tua memória. Será que você tem se deixado corromper por alguma coisa no mundo? Será que o inimigo tem feito morada na sua vida? Será que o inimigo tem um espaço bem confortável aí na tua casa? Será que você não tem estado alerta? Então coloca aí diante de Deus. Será que você tem reclamado da sua vida hoje? Da sua vida cristã? Será que você tem achado que a sua vida cristã é pior do que quando você vivia cativo? E aqui no começo do louvor a Mitty falou que foi pago um alto preço. E esse preço foi o sangue de Jesus. E ainda assim você acha que está pior. Coloca isso diante de Deus agora. E começa a pedir perdão. E se você sabe o que você tem feito, coloca isso diante de Deus. Se você sabe o que tem desagradado a Deus na sua vida, coloca isso diante de Deus. Peça perdão. Peça perdão. E ore, pedindo para que Deus promova uma limpeza na sua vida, se for preciso. Fala, Deus, a minha casa, a minha vida, ela é do Senhor. Me perdoa, Deus, se eu tenho sido desatento. Fala isso para Deus. Me perdoa, Pai, se eu tenho negligenciado com as coisas do reino de Deus. Me perdoa, Pai.
E agora você vai adorar a Deus. Adorar a Deus, declarando que a sua casa hoje ela pertence a Deus, que a sua vida pertence a Deus. Você vai adorar de mãos limpas agora, porque você pediu perdão pelos seus pecados. Você vai adorar de coração puro, porque você pediu para Deus promover uma limpeza na sua vida. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, fique à vontade. Mas nesse momento é só você e Deus. É só você e Deus.